The Big Bang Theory, ou Big Bang, a teoria, como era conhecida no Brasil, foi uma série que terminou em maio do ano passado, em 2019, depois de uma longa e ótima jornada de 12 anos, com 279 episódios produzidos pela Warner e exibidos pela CBS nos Estados Unidos. E foi um final que emocionou muita gente, eu inclusive. Essa série de muito sucesso foi criada pelo Chuck Lorre, que é um gênio das sitcoms americanas, junto com Bill Pratt. E ela estreou lá no dia 24 de setembro de 2007, ou seja, ontem completaram 13 anos da estreia de The Big Bang Theory. E para poder comemorar essa marca, eu vim aqui trazer para vocês 73 curiosidades muito incríveis sobre a série e sobre o elenco também, para fazer uma homenagem para essa série que se tornou uma das maiores sitcoms de todos os tempos. E mesmo depois de tantos anos assistindo, até hoje eu não aprendi a cantar a música da abertura. Eu só sei falar aquele bang no final. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e o vídeo de hoje é longo, então rapidinho eu vou dar o recado, aquele recado de sempre. Desce aqui a tela, clica no inscreva-se para você se tornar um inscrito aqui no canal. Se você já é inscrito, dá uma conferida se o YouTube não tirou a sua inscrição. Deixa seu like que ajuda muito a divulgar o vídeo. Outra coisa que ajuda muito a divulgar é a própria divulgação. Então compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, principalmente com os fãs de The Big Bang Theory. Aproveita e me segue nas redes sociais que estão aqui também, no Instagram, Twitter e tudo que você achar por aí. Vai lá, tem podcast também agora, tá saindo quinzenalmente, logo tem mais um episódio, então segue tudo que tá aqui nesse lado. Então, sem mais delongas, vamos logo começar essas curiosidades, começando com a primeira aqui pra vocês. Você sabia que The Big Bang Theory teve um episódio piloto que foi rejeitado pela CBS? A ideia foi incrível, a galera gostou, mas na hora que executou, gravou e editou o piloto, mano, não ficou muito legal. Eu já fiz um outro vídeo explicando um pouco mais sobre esse piloto, eu vou deixar aqui no card, mas era bem diferente, era com outros personagens, só tinha o Leonard e o Sheldon de igual, mas tinha uma outra personagem no lugar da Penny, que era a Katie, que era muito mais atirada nas coisas que ela fazia sexualmente falando. O Sheldon também era muito diferente na personalidade. Tinha uma outra personagem feminina que gostava do Leonard, não tinha o Howard e o Raj. Se você quiser saber mais detalhes desse piloto que foi rejeitado pela CBS, vai lá ver o outro vídeo que eu fiz. Se você quiser assistir esse episódio inteiro depois, lá nesse vídeo na descrição tem o link para você poder baixar esse episódio. Mas mesmo tendo sido rejeitado, a CBS gostou da ideia e falou, mano, reescreve, muda algumas coisas, eles mudaram e aí ganhou o formato que a gente conhece hoje. Segunda curiosidade é que você já deve ter reparado, se você olha aí os nomes dos episódios, que todos os nomes eles são criados ali em um formato que faça alguma referência ao mundo da ciência, por isso que tem esses nomes bem diferentes. A terceira curiosidade aqui é sobre a música de abertura que se chama The History of Everything, cantada pela banda canadense Bare Naked Ladies. Se você é fã de The Big Bang Theory e já assistiu todos os episódios, você já viu o Sheldon falando algumas vezes bazinga quando ele faz uma piada ou prega uma peça em alguém. Essa palavra, essa expressão usada pelo Sheldon, ela foi inclusa no roteiro pouquíssimo tempo antes da gravação do episódio que aconteceu a primeira vez. Isso era uma piada que o Stephen Angel, que é um dos roteiristas, ele costumava contar lá quando eles estavam fazendo os roteiros dos episódios e tal. Ele falava esse bazinga quando estava contando alguma piada e acabou pegando, eles decidiram incluir em um episódio momentos antes ali da gravação e acabou se tornando uma das marcas da série. Inclusive está aqui na minha camiseta. Ali no corredor, entre os apartamentos do Leonard, do Sheldon e da Penny, tem um elevador que a gente sabe que está quebrado desde o primeiro episódio. Então sempre que eles estão chegando no apartamento ou saindo do prédio, eles precisam subir ou descer 3 lances de escada. Só que na hora da gravação não tem tudo isso, né? Não dá para construir 3 andares lá no estúdio. Acho que até dá, mas não é viável. Então o que eles fizeram? Eles construíram um andar apenas, com uma escada descendo para lugar nenhum e uma subindo para lugar nenhum também. Então sempre que eles vão gravar a cena descendo, por exemplo, eles descem toda a escada conversando, tudo certinho. Terminou a cena, eles sobem tudo de novo e depois voltam a gravar descendo, continuando a conversa para simular o andar de baixo. E para isso eles fazem algumas alterações ali das faixas que tem amarelas ali em frente ao elevador e coisas do tipo para diferenciar um andar do outro. A sexta curiosidade aqui é sobre aquela música Soft Kitty, warm kitty, little ball of fur. Nossa, eu canto muito, né? Sabe essa musiquinha que a mãe do Sheldon cantava pra ele quando ele tava doente? A Penny também começou a cantar. É uma música que existia na vida real. Quem conheceu essa música primeiro foi o Bill Pratt, que é um dos criadores da série, e ele conheceu essa música através da filha dele, que se eu não me engano escutou na escola, com a galera ali, todo mundo já conhecia essa música, e aí ele gostou e decidiu colocar na série. Também funcionou tão bem que se tornou uma marca da série e acabou vendendo muitas camisetas e canecas, acabou se tornando um produto de The Big Bang Theory. Lá no 19º episódio da terceira temporada, a Penny fala pro Leonard pela primeira vez que o ama. E foi uma coisa muito inesperada, porque nas gravações, normalmente, cada cena é regravada várias vezes porque erra ou porque não fica legal. Inclusive, eu já dei muitos detalhes de como é gravada uma sitcom
nessa semana ainda o vídeo saiu. Se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhada no link aqui no card, mano, tá muito legal, tem muitos detalhes, inclusive, sobre The Big Bang Theory também, como que é feita a gravação, desde a criação do roteiro até a edição do episódio e a aprovação e tudo certinho, tá bem legal. Mas normalmente as cenas demoram vários takes, várias gravações pra funcionar, e essa era uma cena muito esperada, e que, né, traz toda uma carga, é um primeiro eu te amo que a Penny tá falando pro Leonard, que gosta dela desde o primeiro episódio. Então era uma coisa muito importante. Só que a química dos dois atores, da Kaylee e do Johnny, era tão boa que foi gravada em apenas um take, mano. Na primeira vez que eles tentaram, deu muito certo e acabou sendo a gravação que foi pro ar nesse episódio. Pulando agora lá pra sexta temporada, no 10º episódio, tem uma cena que é muito engraçada que ficou marcada, que é quando a Amy, ela toma umas palmadas do Sheldon. Lembra dessa cena? Mano, e é muito engraçado porque o Jim Parsons mesmo, ele disse uma vez que foi muito difícil fazer essa cena sem dar risada, porque tava muito engraçado nos bastidores ali também. Então eles demoraram bastante pra gravar essa cena. E o mais incrível é que essas palmadas, elas não estavam no roteiro original. Foi algo que eles decidiram ali no dia da gravação, que acontece muito, como eu falei lá no outro vídeo, e aí eles acabaram incluindo no episódio e ficou muito legal. Aqui no Não na Curiosidade, eu vou falar pra vocês, mas com um certo receio, porque não dá pra encontrar fontes 100% confiáveis. Mas alguns sites dizem por aí que o Leonard, a Penny e o Sheldon, né, os atores, na verdade, o trio principal, eles começaram gravando a série ganhando $350 mil por episódio, e quando eles estavam nas últimas temporadas já, eles chegaram no contrato de $1 milhão por episódio, os três principais. Os outros ganhavam um pouquinho menos, mas era algo em torno de 700, 800 mil dólares por episódio, que pra mim, eu estaria muito satisfeito. E, inclusive, uma curiosidade aqui é que esse salário de $1 milhão por episódio é conhecido em muitos lugares como o patamar Friends, porque foi uma das primeiras, se não foi a primeira série, se eu não me engano, a chegar nessa quantia pros atores ali do elenco principal por episódio. Então sempre que uma série alcança esse patamar também, é conhecido como alcançaram ali o patamar de Friends, chegaram no salário de Friends. A 10ª curiosidade aqui é um negócio muito legal, porque The Big Bang Theory é uma série de ciência, uma série de comédia, mas é uma série que tem muita ciência por causa dos personagens. E constantemente a gente vê várias fórmulas nos quadros brancos que tem na sala do Sheldon e do Leonard. Todas essas fórmulas que aparecem em todos os episódios são reais, elas realmente existem, não é um monte de letra e número jogado por ali. Todas essas fórmulas são criadas e, quando não é criada, é revisada pelo físico David Saltzberg. Ele trabalha na Universidade da Califórnia e desde o começo da série é ele responsável por todas as fórmulas que a gente vê por lá. A 11ª curiosidade é sobre um personagem coadjuvante que é o Barry Kripke. O nome dele foi inspirado em um filósofo chamado Saul Kripke, por isso que ele tem esse mesmo sobrenome. No 14º episódio da 3ª temporada, o Sheldon ele decide se aproximar um pouquinho mais da mentalidade que o Einstein tinha. E o Albert Einstein ele tinha um emprego comum, apesar do seu alto QI. Então o Sheldon decide se inspirar nele e também procura um emprego comum. E quando ele chega na agência de empregos lá para procurar um emprego comum, ele é atendido por uma mulher que é interpretada pela atriz Yeardley Smith, que nos Estados Unidos é conhecida por ser a dubladora original da Lisa Simpson. Why, thank you for noticing. Óbvio que a gente não conhece a voz dela, porque aqui no Brasil é dubladora brasileira, mas lá ela ficou muito conhecida e todo mundo comentou muito quando isso aconteceu. No 13º episódio da 4ª temporada, o Howard ele é apresentado a um antigo namorado da Bernadette, que era um cara muito alto, muito forte, bem o oposto do Howard. E para dar esse contraste, o ex-namorado da Bernadette foi interpretado pelo jogador de basquete Rick Fox, que já chegou a jogar no Celtics e jogou no Lakers também. Ele foi o escolhido para fazer esse papel. Na 14ª temporada, que é um tributo à atriz que fazia a voz da mãe do Howard. Para quem não sabe, a atriz era Carol Ann Suzy. Ela faleceu em 2014, vítima de um câncer, por isso, inclusive, que a personagem dela também faleceu na série. E desde o seu falecimento, nos episódios seguintes que vieram até o final da temporada, foi acrescentado ali no cenário, em forma de homenagem, uma foto da atriz na geladeira lá do apartamento do Leonard e do Sheldon. E essa foto ficou até o final. E em The Big Bang Theory a gente teve várias participações muito incríveis aí, e uma que era muito recorrente era o Will Wheaton, que, se eu não me engano, começou como um inimigo do Sheldon, que o Sheldon não gostava muito dele, mas se tornaram amigos, depois inimigos, e ficou nesse vai e volta sempre. Mas no mundo real, fora de The Big Bang Theory, o Will Wheaton ele é muito conhecido pelo papel que ele fez lá em Star Trek The Next Generation como o personagem Wesley Crusher. E uma coisa muito legal é que o apartamento do Will Wheaton em The Big Bang Theory é o número 1701, que era o mesmo número de registro da nave Enterprise, que era
né, a nave principal ali da série. Eu não assisti, então talvez eu tenha falado besteira. Além do Wil Wheaton, a gente tem várias outras participações na série, como por exemplo do Stan Lee, do Stephen Hawking, da Summer Glau, do George Takei, do LeVar Burton, do Brent Spiner, do Charlie Sheen, do James Earl Jones, do Mark Hamill e de vários outros artistas, atores e atrizes, cantores e um monte de gente que chegou a fazer participação. Afinal, 12 anos de série dá pra ser uma galera convidada aí, todo mundo queria fazer uma pontinha e muita gente conseguiu. E lembrando que eu não conheço todo mundo que eu acabei de citar, então posso ter pronunciado algum nome errado, releve. A 17ª curiosidade é uma coisa já conhecida por muita gente, mas decidi colocar na lista caso alguém ainda não saiba. The Big Bang Theory tem um spin-off que já tem há mais de 3 anos, se eu não me engano, que é Young Sheldon. É uma série que conta a história da juventude do Sheldon. Quando ele ainda é criança, acho que começa a série quando ele tinha 10 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim, 10, 11 ali, mais ou menos. E ele vai crescendo, mostra ele indo pro ensino médio, já, tipo, muito novo, no meio de um monte de marmanjo, e todas as dificuldades que ele tinha com a família dele também, por causa da sua inteligência muito elevada. E, inclusive, em Young Sheldon, que está disponível na Globoplay, assim como The Big Bang Theory, em Young Sheldon, a gente vê várias coisas acontecendo que já foram citadas na The Big Bang Theory. A avó dele, alguns momentos, o Bazinga, a primeira vez que ele viu o Bazinga na vida dele também é mostrado em Young Sheldon. Tem várias coisas nessa pegada que é muito interessante. E pra deixar esse spin-off ainda mais especial, o Jim Parsons, que faz o Sheldon Cooper em The Big Bang Theory, ele narra Young Sheldon, porque ele tá contando a própria história. Então existe um narrador e é o próprio Jim Parsons. Agora vamos começar a falar um pouquinho do elenco aqui de The Big Bang Theory, começando pelo próprio Jim Parsons. Assim como o personagem do Sheldon, o Jim Parsons ele também nasceu no Texas. Ele nasceu no dia 24 de março de 1973, ou seja, atualmente está com 47 anos, ele é assumidamente homossexual e é casado com o diretor Todd Spywalk. Eles são casados desde 2017, mas o Jim Parsons ele assumiu a homossexualidade dele publicamente em 2012. E quando ele revelou isso, ele disse também que já estava há 10 anos com o parceiro dele, que agora é o atual marido. Fora de The Big Bang Theory, o Jim Parsons ele já teve vários outros trabalhos, a gente sabe disso, mas para destacar os mais recentes, ele está atualmente narrando Young Sheldon, como eu falei para vocês. Ele também fez a minissérie da Netflix chamada Hollywood, que foi muito bem, e ele também fez um filme do Ted Bundy, eu acho que saiu no ano passado, que é protagonizado pelo Zac Efron. Lá ele é o advogado de acusação do caso do Ted Bundy. E diferente do personagem dele, o Jim Parsons nunca assistiu Star Trek nem Doctor Who, que são duas séries que o Sheldon ama. Agora, mais focado no Sheldon Cooper, que é o personagem, ele é um físico teórico, ele se formou muito cedo, com apenas 16 anos, ele tem um mestrado e 2 doutorados que ele conseguiu muito cedo na área dele. E quando ele era criança, ele morava no Texas com a mãe dele, com o pai, que faleceu quando ele tinha 14 anos, com o irmão mais velho, George, com a irmã gêmea, a Missy, e a avó dele, a Mimó, que morava ali em frente, morava pertinho, estava sempre na casa dele também. Tudo isso, inclusive, é mostrado essa vivência lá em Young Sheldon, como eu falei pra vocês em uma das curiosidades anteriores. A 22ª curiosidade fala sobre o QI do Sheldon. Já foi citado uma vez na série que o QI dele é de 187, que é maior possivelmente do que o Albert Einstein, que acredita-se que ele tinha um QI de 160. E com base nisso a gente pode entender que o Leonard tem um QI de 113 pontos, porque o Sheldon uma vez disse que o QI dos dois somados dava 300. Então é só a gente fazer essa matemática. A 23ª curiosidade é sobre o Sheldon ainda. Quando ele tinha 9 anos, ele conseguiu calcular uma forma melhor do módulo de lançamento do foguete da NASA, uma forma melhor dele pousar. Só que o cálculo dele era tão avançado que a NASA ainda não tinha tecnologia para fazer aquilo na prática. A 24ª curiosidade, voltando aqui para o ator Jim Parsons, é que na vida real ele teve que aprender a tocar o theremin, que era um instrumento musical meio eletrônico ali que o Sheldon toca na série. O Jim Parsons aprendeu também na vida real. Existe uma teoria, não sei se já foi confirmado, dei uma pesquisada e não encontrei, mas tem uma teoria aí, da teoria das cores, né? A gente pode chamar assim, que as cores das camisetas que o Sheldon usa em cada um dos episódios demonstra ali o sentimento que ele tá naquele momento. Normalmente o vermelho significa que aquele episódio ele tá com raiva, laranja significa cobiça, o amarelo significa o medo, o verde significa coragem, o azul significa esperança e o roxo significa amor. Tanto o Leonard quanto o Sheldon, eles são apaixonados em um musical chamado O Violinista no Telhado. Tanto que quando a Penny deixa o Sheldon bêbado no Cheesecake Factory, ele toca no teclado a música L'Chaim, que faz parte da trilha sonora desse filme.
A 27ª curiosidade é sobre o nome do Sheldon, que é Sheldon Lee Cooper. O primeiro nome, Sheldon, é inspirado em um ator que se chamava Sheldon Leonard, um ator antigamente que era muito famoso. E o sobrenome Cooper é tirado de um físico que ganhou o Prêmio Nobel de Física, chamado Leon Cooper. Já o Leonard tem a mesma pegada. O primeiro nome dele também saiu lá do ator Sheldon Leonard. E o sobrenome Hofstadter é tirado de um outro físico chamado Robert Hofstadter. Aproveitando que eu cheguei no Leonard, vamos falar um pouquinho do ator, do Johnny Galecki. Originalmente ele estava escalado para fazer o próprio Sheldon Cooper, mas ele olhou ali os personagens, olhou o roteiro e ele se sentiu mais confortável em interpretar o Leonard, por isso que ele acabou ficando com esse papel. O ator Johnny Galecki, ele nasceu na Bélgica no dia 30 de abril de 1975, que atualmente está com 45 anos. E apesar dos pais dele serem americanos, ele tem descendência italiana, irlandesa e polonesa. Inclusive o pai dele trabalhou nas Forças Aéreas dos Estados Unidos em uma unidade que era localizada na Bélgica, talvez por isso que ele tenha nascido lá. Assim como Jim Parsons, o Johnny Galecki ele tem várias produções muito conhecidas, só que as mais recentes a gente pode citar aí um filme chamado Juntos para Sempre, que ele fez uma participação, um filme que lançou no ano passado, e na TV ele fez algumas participações de alguns episódios de uma sitcom chamada The Connor, que está no ar desde 2018. Já o personagem Leonard Hofstadter, ele é um físico experimental, diferente do Sheldon, que é um físico teórico. Ele tem miopia e intolerância à lactose, coisas que já foram reveladas na série, e ele foi criado pela mãe dele, que é uma neuropsiquiatra, teve também seu pai, que era antropólogo, e ele tem um irmão mais velho que dá aula de direito em Harvard, que inclusive a mãe dele fala que o irmão é bem mais sucedido do que ele. E a gente sabe que o Leonard e a Penny, eles ficaram juntos na série depois de um determinado momento e ficaram até o final da série juntos. Só que o que pouca gente sabe, ou pelo menos não sabia na época, é que os atores, a Kaley Cuoco e o Johnny Galecki, eles ficaram juntos na vida real por 2 anos. Eles namoraram 2 anos em segredo absoluto, ninguém sabia. Eles não saíam juntos pra ninguém fotografar, pra ninguém fazer nada. Só que eu acho que ficou cansativo, porque a própria Kaley, ela deu uma entrevista falando que era ruim, porque eles não conseguiam aproveitar direito, toda hora tinha que ficar fazendo tudo escondido e tal, então acabou não sendo muito saudável pro relacionamento dos dois, mas eles terminaram de boa, eles têm uma boa relação até hoje, são grandes amigos, e por isso que nunca deu problema ali na série, nas gravações, até porque eles são profissionais também. Falando na Kaley, ela é a mais nova do elenco, ela tem apenas 34 anos. Ela nasceu na cidade de Camarillo, na Califórnia, no dia 30 de novembro de 1985, ou seja, daqui mais ou menos um mês ela vai completar 35 anos ainda. Atualmente ela é casada desde 2018 com Carl Koch. E esse, na verdade, é o segundo casamento dela. O primeiro aconteceu em 2013 com o tenista Ryan Sweeting, que durou até 2016, quando eles se divorciaram. Na verdade, o processo de divórcio começou em 2015, mas oficializou mesmo em 2016. Inclusive, por isso que ali desde o episódio 14 da 7ª temporada, a gente vê o nome dela sendo creditada como Kaley Cuoco Sweeting, que é o sobrenome do ex-marido dela. E ela continuou sendo creditada assim até o 3º episódio da 9ª temporada, quando já estava ali rolando o divórcio, então a partir desse episódio já volta a ser apenas Kaley Cuoco. Fora de The Big Bang Theory também, ela tem vários trabalhos muito conhecidos, e para destacar os mais recentes aqui também, a gente pode falar ali de Young Sheldon, que ela chegou a participar só com a voz dela ali em um dos episódios da série. Já em questão de filmes, ela está escalada para um filme que vai ser lançado em 2021, que se chama The Man from Toronto, e além disso ela também está trabalhando como dubladora de uma série animada da DC chamada Harley Quinn, onde ela dubla a própria Harley Quinn. What is that? It's a vagina! Oh, a human vagina! Já teve 2 temporadas produzidas pela DC Universe e foi renovada para a 3ª, que agora dessa vez vai ser produzida pela HBO Max. E na 36ª curiosidade aqui desse vídeo, ainda falando da atriz Kaley Cuoco, ela foi jogadora de tênis amador até os 16 anos de idade. Ainda hoje ela joga, mas óbvio que não profissionalmente. E uma curiosidade bem legal é que a Penny, ela é a única que nunca teve o sobrenome dela citado na série. Começou meio que sem querer ali, eles simplesmente nunca citaram o sobrenome, e a partir do momento que todo mundo começou a perceber, falou, mano, como é que é o sobrenome da Penny? Por que nunca citou? A gente sabe de todo mundo, sabe dela? Então começou a rolar essas conversas por trás das câmeras e principalmente nos fãs também, e aí os criadores gostaram disso e meio que se tornou uma piada interna. Eles decidiram nunca mencionar de fato o sobrenome da personagem. Apesar disso, foi mostrado na série o pai dela, que era conhecido como Sr. Wyatt, então talvez pode ser o sobrenome dela, não lembro se foi feito esse vínculo aí, talvez tenha, mas enfim, pode ser que seja esse, mas eventualmente ela se casou com o Leonard e acabou se tornando a Penny Hofstadter. Diferente da atriz, a personagem da Penny, ela nasceu em Omaha, lá no Nebraska, como a gente já sabe. A família dela é formada pela mãe dela, que apareceu, se eu não me engano, na última temporada. Tem o pai dela, que chegou a fazer várias participações, como eu falei. Ela tem um irmão mais velho, que era envolvido ali com metanfetamina, que ela já chegou a citar que ele estava em liberdade condicional. E ela tem uma outra irmã que ela citou uma vez, que eu acho que ela estava bêbada. Ela citou uma vez que a irmã dela atirou no cunhado dela, né, no marido da irmã, no namorado, não sei,
atirou. Então a gente sabe essa informação também, mas ela nunca chegou a aparecer, que eu me lembro. A Penny saiu de Nebraska e chegou na Califórnia, ali onde se passa a série, em Pasadena, quando ela tinha 21 anos de idade, buscando a carreira de atriz. Só que quando ela chegou, ela ainda estava buscando papéis, ela precisava sobreviver e se tornou uma garçonete no Cheesecake Factory. E mesmo que ela tenha feito vários papéis como atriz, ela não vingou na carreira e acabou indo para uma outra área, trabalhando ali até junto com a Bernadette, se tornando uma representante de medicamentos, representante de farmacêuticos ali e tal, vendendo e apresentando novos produtos. Inclusive, ela se tornou muito boa e cresceu muito nessa profissão e começou a ganhar muito dinheiro também, porque foi um grande salto na vida dela. E lembra lá da primeira curiosidade que eu falei sobre a série, sobre The Big Bang Theory, que teve um episódio piloto rejeitado? A personagem da Penny, como eu falei pra vocês, não era a Penny, era a Katie, que era interpretada pela atriz Amanda Walsh. E ela era muito diferente da Penny, como eu falei. Ela era muito mais atrevida, ela se jogava muito mais, ficava andando de toalha, sabe? Era muito diferente da personalidade da Penny, que foi só colocada ali como burrinha. Vamos colocar entre aspas, porque pra mim inteligência é subjetiva. Ela não tinha o intelecto, o QI do Sheldon e do Leonard, mas ela era muito inteligente pra muitas outras coisas. Então é subjetivo, mas era o papel dela ali não ser tão nerd quanto os outros personagens eram para dar esse contraste. A Penny também foi a única personagem que não apareceu por 2 episódios inteiros e não foi nem citada. Isso aconteceu porque a Kaylee, ela caiu de cavalo e quebrou o braço e não conseguiu comparecer às gravações desses 2 episódios. Aliás, fica aqui essa outra curiosidade sobre a atriz. Ela ama animais, ama muito. Para quem segue ela no Instagram, ela vira e mexe, tá citando algum animal, tá mostrando no story, uma foto. Ela tem cavalos, já foi mostrado também ela cavalgando várias vezes. Ela também tem vários cachorros, que são 3 que ela tem também, vira e mexe ela posta foto, story deles também, então ela é uma amante muito fervorosa de animais. Acho que se ela pudesse ter mais, ela com certeza teria. Eu acho que ela tem, deve ter uns pássaros também. Eu não lembro tudo, mas ela tem um monte. Saindo aqui da Kaylee, né, da Penny e tal, mas continuando no elenco principal, no elenco inicial, na verdade, vamos agora para o Howard Wolowitz, que era interpretado pelo Simon Helberg. O Simon, ele nasceu em Los Angeles no dia 9 de dezembro de 1980, atualmente está com 39 anos. Ele é casado com a atriz, produtora e diretora Jocelyn Town desde 2007. Eles têm 2 filhos. Além disso, o Simon Helberg, quando ele tinha 10 anos, ele recebeu a sua faixa preta em Karatê. Fora de The Big Bang Theory, foi difícil encontrar trabalhos recentes do ator. Na TV mesmo, eu não encontrei nenhum trabalho dele muito novo, mas ele está escalado em um filme musical chamado Annette, que ainda não tem data prevista de estreia, mas deve sair em 2021, 2022 ali mais ou menos. O Howard, dos 4 cientistas ali principais, ele é o único que não tem um doutorado. Ele tem apenas um mestrado em engenharia aeroespacial. Só que posteriormente, ali na série, ele se tornou um astronauta e foi para o espaço. Que eu não sei se é ambíguo falar isso, porque existe astronauta formado, a pessoa é a profissão de astronauta, mas nunca foi para o espaço? Pode ser que sim, pode ser que não faço a menor ideia, mas ele é um astronauta e ele foi para o espaço. O Howard, como já foi citado na série, ele é um judeu, mas ele não é praticante das culturas e costumes do judaísmo, apesar de ele, se eu não me engano, ele não come carne, né, alguma coisa assim, mas no geral ele não tem os costumes judaicos. Ele tem um irmão mais velho, que já foi citado, chamado Josh Wolowitz. Ele tinha o pai dele que abandonou ele e a mãe dele quando ele era mais novo, e ele morou por muito tempo com a mãe, a senhora Wolowitz, a Debbie Wolowitz, até que o Howard se casou com a Bernadette. Depois de um tempo ele saiu de casa e junto com a Bernadette eles tiveram 2 filhos. A mais velha, a Halley, que tem esse nome por causa do cometa Halley, e o Michael, o mais novo, que tem esse nome em homenagem ao pai da Bernadette. A 47ª curiosidade ainda sobre o Howard, ele é poliglota, ele sabe falar várias línguas. Ele fala, vou olhar aqui porque eu não decorei, francês, mandarim, russo, árabe, persa, libras americanas e também Klingon, que é considerado uma língua. E para completar ali o time inicial de The Big Bang Theory, temos também o Rajesh Kutrapali, que é interpretado pelo Kunal Nair. Assim como o Simon, ele também tem 39 anos, ele nasceu no dia 30 de abril de 1981, que é o mesmo dia do Johnny Galek, apenas com 6 anos aí de diferença. E apesar de ter sido criado na Índia durante toda a sua infância, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, ou seja, ele é naturalmente britânico. O Kunal também, ele é casado desde 2011 com a modelo chamada Neha Kapoor, que foi eleita a Miss Índia em 2006 e acabou representando a Índia, obviamente, no Miss Universo em 2006, chegando nas semifinais, mas não chegou a ganhar o prêmio. E antes de se tornar um ator profissional, antes de seguir nessa carreira, o Kunal, ele fez faculdade de economia numa universidade lá no Oregon. Fora de The Big Bang Theory, ele tem uns trabalhos recentes bem legais, como por exemplo, ele dublou o personagem Guy Diamond no segundo filme animado de Trolls, que é o Trolls
Road Tour, que inclusive saiu em abril agora desse ano de 2020. Além disso, ele também participou de um filme de comédia chamado Uma Mente Canina, o nome traduzido aqui no Brasil, que também estreou esse ano, em junho ou julho ali mais ou menos. Já na TV, o Cunham ele também tem feito bastante trabalho e mais recentemente ele participou de uma série chamada Criminal UK. E essa inclusive é uma série policial que tem várias versões de vários países, tem França, Alemanha, Espanha, mas a que ele participou foi a versão britânica, né, a Criminal UK, é tipo CSI, que tem Miami, Las Vegas, etc. É mais ou menos essa pegada. E ele participou dessa versão britânica na segunda temporada, no 4º episódio, que inclusive está disponível na Netflix e é protagonizada pelo Kit Harington, que a gente conhece por ser o Jon Snow lá em Game of Thrones. Agora voltando para dentro da série, o Rajesh Kutrapali, ele tem um doutorado em astrofísica. E diferente do ator, o personagem realmente nasceu na Índia, foi criado lá por uma família rica e morou com os pais, com 4 irmãos e 2 irmãs. Desses todos os irmãos, só uma irmã chegou a aparecer na série, que foi a Priya Kutrapali, que chegou a namorar com Leonard, inclusive. Eis que lá na 3ª temporada, mais 2 personagens chegaram pra ficar. A primeira delas que apareceu lá no início da 3ª temporada foi a Bernadette Marianne Hostenkoski. Ela era interpretada pela atriz Melissa Roche. A Melissa, ela nasceu em New Jersey no dia 23 de junho de 1980, olha, apenas 7 dias de diferença do meu aniversário, 7 dias e 11 anos no caso. E atualmente a atriz está com 40 anos. Apesar da Bernadette, da personagem ser católica, a atriz Melissa, ela vem de uma família judia. Ela atualmente está casada com o escritor Winston Roche desde 2007 e juntos eles têm 2 filhos. O mais novo, inclusive, nasceu esse ano e se chama Brooks, e a mais velha se chama Sadie, que nasceu em 2017, em dezembro. Inclusive, quando ela anunciou a primeira gravidez em 2017, ainda em julho ali mais ou menos, ela disse que antes dessa gravidez, ela já passou por um aborto. Fora de The Big Bang Theory, nos trabalhos mais recentes da Melissa Roche, a gente vê algumas dublagens que ela costuma fazer bastante. Como, por exemplo, ela participou lá da animação Frango Robô, que é uma animação para adultos, lá do Adult Swim. Apesar de não ser animação, ela também prestou a voz dela para She-Ra, lá em Black Monday, uma série de comédia. E no ano passado ela participou de 2 produções, na verdade foi exibido ano passado 2 filmes que ela participou. Um deles foi o Ode to Joy, que inclusive é um filme protagonizado pela brasileira Morena Baccarin, e também participou de um filme baseado em fatos reais chamado A Lavanderia, que tem um elenco recheado de estrelas como a Meryl Streep, Gary Oldman, Antônio Bandeiras, Sharon Stone, Jeffrey Wright, David Schwimmer e vários outros. E assim como a Kayleigh Cuoco, a Melissa ela também já dublou a Harley Quinn, só que ela fez em um filme animado chamado Batman in the Harley Quinn. Ainda falando da atriz, ela tem apenas 1,5 m de altura e tem uma informação aqui que pode chocar muita gente, mas a voz dela não é estridente, fininha assim, igual a da personagem. Ela tem uma voz normal, vamos colocar entre aspas aqui, porque toda voz é uma voz normal da pessoa que tem a voz. Mas ela tem uma voz muito diferente da personagem, que é algo que só quem já viu alguma entrevista dela em algum lugar notou. I get know who scares me terribly, 13-year-old girls. Por outro lado, algumas pessoas podem ter achado um pouco estranho, porque a primeira vez que ela apareceu, lá no 5º episódio da 3ª temporada, a voz dela não era tão fininha assim não. Foi o dia que ela conheceu o Howard. Foi algo que foi se desenvolvendo ao longo dos episódios. Do you like computers? I use them. I don't like them. E a Melissa já disse uma vez em uma entrevista que essa voz fininha é inspirada na mãe dela na vida real. Agora falando mais da personagem mesmo, da Bernadette, eventualmente ela se casou com o Howard. Então o nome dela ficou Bernadette Marianne Hostenkoski Wolowitz. E quando ela entrou na série, ela era uma garçonete, como eu falei pra vocês, trabalhava com a Penny, mas ela estava estudando microbiologia, até que ela se formou e rapidamente conseguiu um emprego na área, começando a ganhar muito dinheiro, inclusive. Aliás, eles fazem muitas piadas com isso, com a questão do salário dela ser maior do que o Howard também, quando eles já estão casados. E por último, aqui no elenco, mas não menos importante, temos a Amy Farrah Fowler, que chegou no último episódio da 3ª temporada, que é um episódio que o Howard e o Raj, eles escrevem o Sheldon num site de namoro e acabam dando esse match aí com a Amy e faz o Sheldon ir lá conhecer ela. A Amy é interpretada pela atriz Mayim Bialik, que ela é nativa de San Diego, na Califórnia, nasceu no dia 12 de novembro de 1975, atualmente está com 44 anos. Ela foi casada por muito tempo com o Michael Stone, desde 2003, e o casamento durou até 2012, quando eles se divorciaram. Durante esse casamento eles tiveram 2 filhos, o Miles e o Frederick. Pouco depois do divórcio, em 2013, ela iniciou um novo namoro, mas que acabou terminando em 2018, 5 anos depois. A Mayim Bialik, ela é judia e ela também publicamente feminista, ela é vegana e é membro fundadora de um instituto judaico que defende o tratamento ético dos animais. E óbvio que a curiosidade mais foda aqui da Mayim é que, além de atriz, ela também é formada, ela tem um doutorado em neurociência. Fora de The Big Bang Theory, a Mayim Bialik, ela já teve vários outros trabalhos e os mais recentes aqui pra gente destacar
é um filme que ela fez participação e que estava para estrear em outubro desse ano, mas pode sofrer um atraso aí. É um filme chamado As Sick as They Made Us. Não encontrei nenhuma notícia se vai ser adiado ou não, mas estava previsto para outubro. E voltando para a TV, ela vai protagonizar uma série de comédia da Fox chamada Call Me Kat, que estava prevista ali para estrear também em final de 2020, começo de 2021. Pode sofrer alguns atrasos também por causa da pandemia. E em The Big Bang Theory, a Amy Farrah Fowler chegou em 2010, no final da terceira temporada, como eu falei pra vocês. Na série, ela possui um doutorado em neurobiologia, coincidentemente ou não, próxima à área que ela tem um doutorado na vida real. Que talvez seja a mesma coisa, mas eu tenho quase certeza que não. A Amy, ela se relacionou com o Sheldon ali pela quarta temporada. Teve um período que eles se separaram um pouquinho, mas depois voltaram, acabaram se casando, né, no final da série, nas últimas temporadas ali. Descobriram a superassimetria durante o casamento, o que acabou rendendo um Nobel de Física para os dois, para o casal. E a 68ª, eu não sei se é assim que pronuncia, mas a contagem número 68 aqui deste vídeo é muito legal, porque a Amy, antes de ela entrar na série, como eu falei, ela entrou no final da terceira, a atriz Mayim Bialik, ela já tinha sido citada na série. Lá na primeira temporada, no episódio número 13, tá o Howard, o Raj e o Leonard conversando, e num determinado momento da conversa, o Raj acaba falando sobre ela. You know what's apparently very smart is the girl who played TV's Blossom. She got a PhD in neuroscience or something. Raj, we're not getting TV's Blossom to join our physics bowl team. E sim, mano, a curiosidade número 69 é justamente isso que eu ia falar agora. Ela era protagonista da série Blossom da década de 90, né? Rolou de 90 até 1995, fez parte da infância de muita gente nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, e foi lá o seu primeiro grande trabalho de destaque como atriz. E a curiosidade número 70 é que lá em Blossom mesmo, nessa época, ela chegou a contracenar com Johnny Galecki, que agora em The Big Bang Theory faz o Leonard Hofstadter. Eles já tinham contracenado juntos muito antes de The Big Bang Theory. Estamos chegando na reta final aqui do vídeo, faltam apenas 3 curiosidades. A número 71 é que o nome da atriz, Mayim, ele pode se tornar um anagrama ali para a frase I'm Amy, que em português seria Eu sou a Amy. Eu não consegui encontrar em nenhum lugar se isso influenciou de alguma forma na criação do nome da personagem. Eu acho que não, acho que é só uma coincidência. E a curiosidade número 72 é que, assim como Jim Parsons, a Mayim Bialik, ela também teve que aprender um instrumento por causa da personagem, da Amy. Ela teve que aprender na vida real a tocar harpa. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes. E a personagem Amy já foi citado que ela sabe tocar Garota de Ipanema, que é uma música brasileira do Tom Jobim, e também ela sabe tocar a música tema de abertura da série Arnold. Now the world don't move to the beat. E para fechar aqui a última curiosidade, é óbvio que não poderia deixar de citar pelo menos isso, é que The Big Bang Theory, nesses 12 anos de duração, teve várias indicações de premiações de tudo que é tipo em vários prêmios diferentes. No total aqui que eu contei, foram 96 indicações, entre elas melhor série de comédia, melhor ator, atriz e várias coisas desse tipo. Dessas 96 indicações, The Big Bang Theory ganhou 34, chegando a ganhar como melhor série de comédia algumas vezes, além do elenco também ter ganho alguns prêmios individuais, com um destaque óbvio pro Jim Parsons, que ganhou vários prêmios como melhor ator de comédia, incluindo 3 Teen Choice Awards, 2 Emmys e 1 Globo de Ouro. E uma curiosidade bônus para você que chegou até o final desse vídeo, essa camiseta aqui eu comprei na Renner ou C&A ou alguma coisa desse tipo, e ela fazia parte de um pijama, era um conjunto de pijama. Tem um short também que é cheio de fórmulas assim e tal, é bem legal. Só que eu gosto tanto dessa camiseta que eu uso para sair, até o short eu uso para sair de vez em quando, só é ruim que não tem bolso. Mas é um pijama que eu estou usando para gravar esse vídeo nesse momento. E aí? O que você mais gostou de saber nesse vídeo? Gostou dessas curiosidades? O quanto você sente falta de The Big Bang Theory, que inclusive todas as temporadas estão disponíveis na Globoplay. Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou de saber, ou se teve alguma coisa que você sabe sobre a série, mas que eu não citei por aqui, deixa nos comentários também. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui, clicando nessa bolinha. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, hein? Foi um combinado nosso. Olha o trabalhão que eu tive de tanta curiosidade legal sobre a série. Então compartilha esse vídeo com todo mundo. Veja outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Se você gosta de curiosidades, aqui tem uma playlist com várias curiosidades de outras séries também. Deixa aqui nos comentários também qual outra série que você quer saber as curiosidades. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima e bazinga!